o posicionamento do SICA no que tange a necessidade do reconhecimento oficial da judaicidade dos anocitas pelo Rabinato Geral de Israel, uma vez que o povo judeu deve ser aquele definido juridicamente pelo Estado de Israel, de forma a englobar os anocitas no futuro próximo, através da proposta de lei da Techuvá e da reaplicação das halahots, do Rashbas e do Rasbat, no âmbito dos tribunais rabínicos especiais de Techuvá, previstos na referida proposta de lei. O SICA é radicalmente contra o estabelecimento de um povo judeu sefaradita separado do povo judeu sionese, dada a impossibilidade do cumprimento das 613 mitzvot, sem o estabelecimento de uma legislação e uma jurisprudência que garanta o direito de aliar e dar residência em Sion. O Rabino Berimboim disse que está tomando medidas urgentes para o estabelecimento de uma halahá para resolver a questão dos anocitas. Muito obrigado. Define duas distintas identidades nacionais: a identidade nacional judaica exílica, ou a extraestatal, e a identidade judaica estatal. A identidade judaica extraestatal corresponde a uma identidade universalista, que independe do vínculo civil com o Estado judeu. Esta identidade corresponde ao judeu da Galut, do exílio, o qual desconsidera Israel como sendo sua pátria ancestral e desmerece qualquer obrigação civil ou militar em relação ao Estado judeu. A referida identidade judaica exílica encontra-se definida nos termos da conceituação de quem é judeu, da Lei do Retorno de 1950. Por sua vez, a identidade nacional judaica estatal, a qual corresponde à identidade israelita ou israelense, abrange em Israel uma maioria judaica secular, cerca de 75% da população judaica do Estado de Israel. São judeus que vivem em Israel e, entretanto, não seguem o estilo de vida estabelecido pela Harahá, a jurisprudência rabínica. Devemos ressaltar o fato de que Israel constitui-se um Estado secular. Inexiste em Israel qualquer lei que imponha o judaísmo a todos os judeus do país. Desta forma, a maioria dos judeus em Israel não é religiosa. Entretanto, de acordo com a Lei da Cidadania de 1952, estes mesmos cidadãos israelitas são considerados judeus do ponto de vista civil, ainda que do ponto de vista religioso, judeu é todo aquele nascido de mãe judia, ou que se tornou residente estrangeiro, Nitigai, e não pertence a outra religião, conforme estabelecido na Lei do Retorno de 1950. Após passar por algumas modificações legais aprovadas pela Knesset, Parlamento de Israel, a Lei do Retorno confere o direito de aliar a imigração para Israel, não apenas para judeus, mas também para descendentes de judeus até a terceira geração. Desta forma, filhos e netos de pai judeu ou de mãe judia possuem o direito de fazer aliar e receber o status de olé, ainda que não sejam considerados judeus. Por outro lado, a Lei da Cidadania define, em parâmetros gerais, o israelita ou israelense, nos seguintes termos: israelita é todo aquele nascido de pai israelita ou de mãe israelita, ou que nitizareh, tornou-se cidadão nos termos da lei.
convém ressaltar o fato de que, embora no Brasil o termo israeli seja traduzido para israelenses, em Portugal prefere-se o uso do termo israelita para caracterizar o cidadão do Estado judeu, tornando-se o Estado de Israel, enquanto continuidade histórica do reino bíblico de Israel, no qual, à época dos reinados de Davi e de Salomão, todos os judeus, membros da tribo de Judá, eram considerados cidadãos israelitas de nascimento. O livro do Levítico, capítulo 24, verso 10, em sua versão original em hebraico, encontraremos o termo israeli, traduzido em português para israelita, ou seja, membro do povo de Israel. Este princípio propiciou a aliar de centenas de milhares de descendentes de judeus da extinta União Soviética, os quais lograram receber a cidadania israelita, sem, entretanto, serem considerados membros do povo judeu exílico. Como inexiste em Israel o Estatuto do Casamento Civil, cerca de 500 milhão de cidadãos israelitas encontram-se impossibilitados de contrair matrimônio em Israel, uma vez que inexiste em Israel qualquer lei que regulamente o casamento civil. Embora estes cidadãos não sejam reconhecidos como judeus, em base à definição de quem é judeu, na lei do retorno eles se sentem judeus e, portanto, se recusam a se casar dentro de outra religião. São cidadãos israelitas que possuem sobrenomes judaicos, que foram destinados como judeus pelo antissemitismo nos países da extinta União Soviética e que foram registrados civilmente como cidadãos soviéticos de nacionalidade judaica, em base à ascendência paterna, fazem uso em Israel do direito de viverem de acordo com os moldes do secularismo judaico e não sentem-se obrigados à conversão religiosa. A Torá de Israel define 2 estados sociais: o do ger, residente estrangeiro, o do Ezra, cidadão, o ger, residente estrangeiro. Corresponde ao membro do povo do outro estado, cuja origem nacional difere a do estado no qual se encontra, no caso de Israel. Os filhos de Israel foram gerim, residentes estrangeiros no Egito, antes do êxodo liderado por Moisés, pois não pertenciam ao povo egípcio. Ezra, cidadão, ao contrário do ger, residente estrangeiro, corresponde ao membro do estado. Nos livros de Ezra e Neemias encontraremos referências aos judeus enquanto Benei Hamedina, membros do estado. Em relação ao antigo estado da Judéia, a Torá estabeleceu o princípio de que o mesmo direito deve haver para o ger, residente estrangeiro, e para o Ezra, cidadão. Este princípio visa garantir a igualdade de todos os habitantes do país perante a lei, visando desta forma a concretização de uma sociedade justa.